o que realmente acontece nas primeiras sessões de orientação profissional. Muita gente imagina que o processo de orientação profissional começa falando sobre profissões, como se ali logo nas primeiras sessões o orientador e o orientando já começassem a discutir cursos, carreiras ou possibilidades ali de formação. Mas na prática, isso quase nunca acontece. Nas primeiras sessões de orientação profissional, o foco ainda não está nas profissões, está no autoconhecimento do orientando. E entender o que realmente acontece nesse início do processo é fundamental para qualquer profissional que queira atuar com orientação profissional com mais segurança, porque é justamente nessas primeiras sessões que o processo começa a ganhar uma direção. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rita Nani, eu sou psicóloga, mestre em psicologia e há cerca de 18 anos eu trabalho com orientação profissional e de carreira. Ao longo de todo esse tempo, eu já acompanhei muitos processos de escolha profissional, principalmente com adolescentes, jovens que estão tomando ali decisões importantes sobre o futuro, mas também com universitários e adultos em momentos de transição. E uma coisa que eu sempre explico para quem começa na área é que as primeiras sessões do processo são muito importantes, porque elas ajudam a construir as bases da orientação. É nesse momento que o orientador começa a compreender melhor quem que é aquela pessoa, como que ela se relaciona com o trabalho, quais são os elementos que podem influenciar as suas escolhas profissionais. Então vamos lá para o nosso ponto 1. O processo começa pelo autoconhecimento. Nas primeiras sessões de orientação profissional, geralmente o foco está aí na investigação de algumas dimensões importantes do autoconhecimento. Isso acontece porque escolher uma profissão não é apenas escolher um curso ou uma formação. É também escolher um tipo de atividade, um tipo de ambiente de trabalho, um tipo de rotina, um tipo de estilo de vida que essa pessoa vai ter. Por isso, antes de falar sobre profissões, o orientador precisa ajudar o orientando a refletir sobre algumas questões muito importantes. Por exemplo, quais atividades que despertam mais curiosidade? Quais experiências foram mais marcantes ao longo da trajetória escolar? Que tipo de situações costumam gerar mais motivação, mais envolvimento? Além disso, também começamos a investigar ali alguns aspectos como interesses, valores relacionados ao trabalho, habilidades que foram sendo desenvolvidas ao longo da vida e experiências que marcaram a trajetória daquela pessoa. Eu vou trazer aqui um exemplo simples, mas que é muito comum de acontecer nos atendimentos. Às vezes, um adolescente chega dizendo: eu não sei o que escolher, mas eu sei que eu não quero trabalhar em escritório. Se o orientador começasse falando diretamente sobre profissões, talvez essa informação passasse despercebida. Mas quando a gente começa ali a investigar o autoconhecimento, essa fala se torna muito relevante. Então a gente pode, por exemplo, explorar o que você imagina quando você pensa em trabalhar em escritório. Que tipo de rotina te parece mais interessante? Você se vê mais em atividades dinâmicas ou em atividades mais estruturadas, por exemplo? Então, a partir dessa investigação, muitas vezes a gente começa a compreender melhor como que aquela pessoa se relaciona com ambientes de trabalho, com rotina e com o tipo de atividade que ela vai executar. E isso ajuda muito mais na construção da escolha do que simplesmente apresentar uma lista ali de profissões. Essas dimensões, elas fazem parte de um campo maior que nós chamamos de autoconhecimento para a escolha profissional. E quanto mais o orientando consegue compreender esses aspectos, mais ele começa a construir referências internas para tomar as decisões dele. E vamos lá para o nosso ponto 2. Existe uma lógica por trás dessas investigações. Uma coisa muito importante para quem está começando na área é entender que essas investigações elas não acontecem ali de forma aleatória. Elas fazem parte de uma lógica estruturada de condução do processo. Ou seja, o orientador ele não está ali investigando determinados aspectos simplesmente porque eles apareceram ali na conversa, não. Esses temas, eles fazem parte de dimensões que a gente sabe a partir da teoria e de muita prática em orientação profissional que influenciam diretamente na construção da escolha. Por exemplo, interesses ajudam a gente a entender o que desperta curiosidade, o que desperta motivação. Os valores ajudam a compreender o que a pessoa considera importante na relação com o trabalho, que pode ser, por exemplo, estabilidade,
criatividade, autonomia, impacto social. E as habilidades ajudam a gente a perceber quais competências a pessoa já desenvolveu ou quais que ela tende a desenvolver com mais facilidade. Então, quando o orientador compreende essas dimensões, ele consegue organizar melhor o processo de investigação. E é justamente nesse ponto que um método de trabalho faz muita diferença. Porque o método ajuda o profissional a entender o que investigar, em que momento investigar e como conduzir essas reflexões ao longo das sessões. Então, se você trabalha ou tem interesse em trabalhar com orientação profissional, aproveita para se inscrever no canal. Aqui no OPC em Foco, eu compartilho conteúdo sobre a prática da orientação profissional e sobre os desafios reais da condução de processo de escolha profissional. E vamos falar do nosso ponto 3. Estrutura e escuta caminham juntas. Este é um ponto importantíssimo, gente. Ao mesmo tempo em que existe uma lógica estruturada de condução do processo, a escuta continua sendo a parte mais essencial da orientação profissional. Porque cada orientando, ele vai chegar com uma história diferente. Então, enquanto a gente investiga dimensões de autoconhecimento, nós também vamos escutando o que está aparecendo na experiência daquela pessoa. Então, por exemplo, pode aparecer dúvidas sobre o futuro, medo de fazer escolhas erradas, expectativas da família, inseguranças em relação às próprias capacidades. E muitas vezes o orientante chega só dizendo assim, eu não sei o que eu vou escolher. Mas ao longo das sessões, a gente começa a perceber que existem outras questões envolvidas. Às vezes existe, por exemplo, um medo enorme de decepcionar os pais. Às vezes existe uma idealização de determinadas profissões. Às vezes existe dificuldade de tomar decisões. Então, o trabalho do orientador, ele acontece sempre nesse equilíbrio entre essas duas coisas. De um lado, uma estrutura de processo que orienta as investigações, mas de outro, uma escuta atenta do que está emergindo ali, o que está aparecendo ali na experiência do orientando. E é justamente essa combinação que permite que o processo de orientação profissional seja realmente transformador. Então, para resumir nossa conversa de hoje, nas primeiras sessões de orientação profissional, 3 movimentos costumam aparecer. Primeiro, investigamos em dimensões importantes do autoconhecimento, como interesses, valores, experiências de vida. Segundo, nós vamos conduzir essas investigações a partir de uma lógica estruturada do processo. E terceiro, mantemos uma escuta atenta da experiência do orientando e compreendendo ali as dúvidas, as inseguranças, as expectativas que fazem parte desse momento de escolha. Quando essas bases estão bem construídas, o restante do processo tende a acontecer de forma muito mais clara. Se esse conteúdo te ajudou, curte aqui o vídeo e compartilha com alguém que também se interessa pela prática de orientação profissional. E se inscreve no canal e ativa as notificações para acompanhar os próximos episódios do OPC em Foco, porque eu vou continuar trazendo conteúdo sobre técnicas, sobre condução de processos e sobre os desafios da orientação profissional na prática.